Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje é dia de nós meditarmos no capítulo 19 do livro de Levítico. E nesses 37 versos nós vamos ver coisas muito interessantes. Deus vai falar de maneira minuciosa, cada versículo tem algo que Deus tem para dizer para o povo, não faça ou faça desta maneira. Deus é muito objetivo e direto através da vida de Moisés, e Moisés relatou de uma maneira que, olha, difícil é comentar o capítulo todo de maneira rápida, viu gente? Não ficar um podcast muito grande. Logo no início do capítulo é declarada uma verdade. Sede santos, porque eu, o Senhor, e essa palavra Senhor é Yahvé, o eu sou, né? Eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então o Senhor já começa dizendo, esse capítulo é sobre santidade, né? Tudo que eu vou falar para vocês a partir de agora fala a respeito de coisas que vocês devem fazer ou não devem fazer para ser santos. E como eu disse lá no capítulo 17, o Senhor vai tratar de coisas muito práticas, coisas da vida das pessoas. Vai falar de fofoca, vai falar de roubar, vai falar de várias coisas muito práticas. Bem, só quero fazer uma menção antes de prosseguirmos para os versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, o apóstolo Pedro ele vai mencionar esses sejam santos porque eu sou santo, porque o Senhor Deus disse para o povo, busquem a santidade na minha medida, não na maneira como vocês pensam que é a santidade. E aqui o Senhor, de maneira bem didática, vai falar para a gente coisas, atitudes do povo que levavam eles para esse caminho da santificação. Claro, eles precisavam do sangue do animal para cobrir o pecado deles. Eles não tinham como cumprir a lei, mas o Senhor vai dar diretrizes. E olha que algumas delas fazem muito sentido até mesmo para nós. Eu quero somente fazer uma outra observação antes de iniciarmos, porque eu sento, eu estudo a palavra, eu fico olhando o texto, eu leio, eu releio, e eu observei um padrão nesse texto. Deus vai falar não, a palavrinha não 23 vezes. Hello pais, hello mamães, deixa eu fazer uma observação aqui. Usar a palavra não é pecado. Usar a palavra não vai causar nada no cérebro do filho de vocês. Diga não, assim como Deus disse, ok? O Senhor disse 23 vezes a palavra não. E você pode contar aí na tradução que você está lendo. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Você pode deixar aqui nos comentários se você tiver contado um não a mais ou um não a menos. O Senhor vai dizer, eu sou o Senhor, por 13 vezes neste capítulo. 13. Eu tenho aqui os versículos anotados, mas eu não vou falar para você faça o seu estudo. E ele vai dizer, o Deus de vocês, 6 vezes. Por muitas vezes ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em outras palavras dizendo, estou colocando estas regras, estou dizendo que isso santifica vocês. Porque eu sei o que eu estou falando, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Agora sim, começando. A partir do versículo 13, ele começa a listar ações que fariam com que esse povo se tornasse santo. E a primeira delas, no versículo 3, ele pega 2 princípios que são muito, muito importantes, que tem a ver com os mandamentos. Ele vai dizer assim, respeite a sua mãe e o seu pai, ou seja, dê reverência, dê honra e guarde os meus sábados. No verso 3, uma parte desse versículo fala do respeito para com os pais e a outra parte do respeito para com Deus. Guardar o sábado, santificar o sábado, adorar o Senhor. E sim, também com atitudes, não apenas com palavras, respeitar e dar honra ao pai e à mãe. Como isso é caro, como isso é precioso para Deus. No versículo 4, ele já vai dizer, não busquem os ídolos. É a primeira vez que a gente vê a palavra não aparecendo. Não busquem os ídolos e não façam imagens de metal. Então, quando eles tivessem qualquer dúvida,
qualquer necessidade de direção, eles não deveriam buscar aos demônios, aos ídolos, e não deveriam fazer imagens, representações físicas de metal para adorá-las, acender velas, ou fazer qualquer tipo de sacrifício, ou fazer fogo, qualquer coisa. Nada disso devia ser feito a deuses, ou a ídolos, ou a imagens. Do versículo 5 até o versículo 8, o Senhor vai falar do sacrifício pacífico, que nós já estudamos anteriormente. E o que o Senhor vai dizer? Olha, ele deveria ser oferecido ao Senhor. Né? A pessoa chegava com um sacrifício pacífico diante de Deus, ali era feito todo o ritual dirigido pelo sacerdote, e a carne, sim, a carne seria comida pela própria pessoa, e seria comida inclusive numa refeição de comunhão com Deus, com as pessoas, seria um momento de alegria, e eles deveriam comer, e aqui Deus estabelece uma regra, o Senhor Deus diz, eles deveriam comer no primeiro e no segundo dia. No terceiro dia, aquela carne deveria ser jogada fora, não tinha geladeira, era uma questão de precaução, saúde, ou nem é necessária argumentação. Eu sou o Senhor, eu acho que é um excelente fechamento de argumentação. Quero que vocês comam a carne no primeiro e no segundo dia, no terceiro não. Eu sou o Senhor. Fim, acabou-se. Para mim isso é muito tranquilo. Quem resolvesse desobedecer, quem quisesse fazer do seu jeito, a Bíblia vai dizer, deveria ser eliminado do povo. Não quer obedecer? Como disse a Júlia um dia desse que nós estávamos conversando, a porta da rua está aberta. Não foi para mim que ela falou isso, mas ela usou num bom exemplo. As pessoas permanecem na nossa vida o quanto elas quiserem. Se para elas a nossa amizade, a nossa pessoa não é algo com que eles querem se preocupar ou usar de cuidado, as pessoas podem sair pela mesma porta que entraram. No caso aqui do versículo, serve bem isso. Devia ser eliminado do povo. Em outras palavras, a pessoa deveria pensar na consequência. Ok, se eu quiser comer uma carne depois do terceiro dia, Deus disse que quem mora aqui, quem vive aqui, quem está nessa comunidade não deve fazer assim. Se eu resolver fazer, qual que é a consequência? Ser eliminado do povo. Eu penso inclusive que Deus ele era bem legal e ele nos ensina em como ensinar os nossos filhos, porque quando é que os nossos filhos devem ser corrigidos? Quando uma regra foi posta de maneira muito bem estabelecida, a criança entendeu o que não pode fazer, ela entendeu o que não pode fazer e qual é a consequência. Comeu a carne depois do terceiro dia, vai ser eliminado do povo. Você quer ser eliminado do povo? Não quero. Então não coma carne depois do terceiro dia. E esse padrão se aplica para todas as áreas da educação dos filhos, não é verdade? Você explica para a criança uma coisa que não deve ser feito, é um combinado da casa, é algo que o papai e a mamãe estabeleceram e há uma consequência para aquela ação cometida. Agora, se na primeira vez que a criança não obedece o que nós colocamos, mesmo sabendo qual é a consequência do ato dela, ela chora, esperneia e você ficar com dó e não aplica a penalização, você ensinou uma coisa muito preciosa para o seu filho, que não importa você colocar uma regra e uma consequência, basta ele chorar e você vai amolecer. E aí, então, nós temos um problema na educação das crianças, mas falar de educação de filhos é outro podcast, né? Não é esse. Um dia eu preciso gravar alguma coisa sobre isso. Mas Deus aqui está sendo muito legal. Ele está falando para Moisés, avisa o povo, a regra é esta, a regra é clara. Não quer cumprir, será eliminado do povo. Do versículo 9 ao versículo 10, o Senhor vai falar a respeito da colheita. E, gente, parece uma coisa muito boba, né? Deus está falando, olha, quando você for colher, não fica se preocupando em colher tudo que cai no chão. Deixa um pouco para trás. E ele vai dizer o porquê. Porque Deus estava pensando nos pobres e nos estrangeiros. Até aquilo que caísse da mão do Filho de Deus, que estava lá colhendo aquilo que havia plantado, Deus usaria para abençoar aqueles que não tinham condições. Olha só, né? Até mesmo aquilo que caísse da mão, acidentalmente para nós, né? Para aquelas pessoas, puxa, caiu, olha, perdi um monte para trás. Deus usaria, entre aspas, esta perda para ser ganho de outra pessoa. E a gente vai ver uma personagem muito querida no meu coração, que é Ruth. Lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2 e 3, nós vemos que Ruth, ela se usa, né? Ela usa dessa regra. Ela vai colher no campo, atrás dos trabalhadores. Ruth, que estava junto com Noemi, sua sogra, você pode ler lá o capítulo de Ruth, é muito legal essa história. Ela faz isso, olha o que está escrito. Versículo 2. Ruth a Moabita disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. E Noemi respondeu, vá minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Então os ceifeiros iam deixando cair umas espigas e ela ia atrás deles pegando. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eu paro a leitura aqui porque a intenção não é a gente falar de Ruth,
Mas é falar desse princípio que Deus estabeleceu aqui em Levítico, dizendo, caiu no chão, deixa pra lá, tá tudo bem. Alguém vai se aproveitar daquilo que não foi útil para você, né? De repente, aquela nossa ideia, aplicando para os nossos dias, aquela nossa ideia de que quando algo não nos serve, a gente abençoa, a gente doa para outra pessoa, que está em boas condições, né, gente? Não é algo que está quebrado. Mas algo que não serve para nós é dispensável, pode ser o tudo da outra pessoa, pode ser algo que realmente seja útil para ela. Muito bem, continuemos. O versículo 11 e 12, gente, como é difícil, alguns textos, Moisés escreveu de maneira assim muito precisa. Então é difícil até para comentar com outras palavras. Porque versículo 11 e 12 é um festival de não, né? Diz assim, não furtem, ou seja, não roube, não minta, não use de falsidade uns com os outros. Veja bem, Deus está falando não apenas de atitudes mesmo, né? De você ir lá e pegar algo com as suas mãos, mas de você mentir, ou seja, usar as suas palavras para falar uma coisa que não é verdade. E está falando na outra parte, nem use de falsidade. A falsidade é uma coisa que não é só apenas uma palavra que sai da boca, mas é uma intenção do coração. Então Deus está falando, olha, você quer ser santo? Não fale bobagem, não pense bobagem, né? Não maquine uma situação, não seja falso e não furte, não faça nada fisicamente consumado, vamos falar assim. Inclusive, não façam juramentos falsos pelo meu nome. Olha o que o Senhor vai falar no verso 12. Às vezes, sabe aquela coisa que em inglês se fala muito, I promise, né? Tipo, quem é a gente para prometer alguma coisa? Ou, usar o nome do Senhor em vão, misericórdia, né? Falar as coisas em nome de Jesus. Colocar o Senhor como garantia de algo que você vai fazer. Queridos, a gente não sabe do dia de amanhã, né? E Deus estava dizendo, não façam isso. Vocês vão profanar o nome de Deus. Não fala que vocês vão fazer algo, né? Tá falando de juramentos falsos. Não fala de uma coisa que você não pretende fazer, não põe o nome de Deus. Isso entristece o coração. E outra, profana o nome de Deus. Quando uma pessoa que se diz cristã fala que vai fazer e coloca até o nome de Deus, né? Fala que vai fazer algo, não vai fazer, mas fala que vai fazer algo e não faz. Olha só, a Bíblia está dizendo que profana o nome de Deus. As pessoas vão olhar para o nosso Deus e pensar, poxa, será que então as pessoas que servem a esse Deus são assim? Falsas e mentirosas? E Deus vai dizer no final desse versículo, eu sou Yahvé, né? Eu sou o Senhor. No versículo 13 vai dizer para a gente não oprimir e nem roubar o próximo. Está falando do relacionamento mesmo, daquele que está próximo a nós. Inclusive, na continuação do versículo, fala do trabalhador. Esse trabalhador diarista ou jornaleiro é aquele que ganhava por dia. Então, assim, era muito importante ele receber, porque o salário daquele dia era o que ele ia usar para sustentar a sua família, para sustentar as suas necessidades. Em outras palavras, gente, Deus está falando para nós sermos bons, para nós sermos justos, para nós cuidarmos do nosso próximo com cuidado. Só que veja, está falando de um trabalhador. Então está falando que, ok, embora o funcionário, aquele que presta um serviço para a gente, esteja sendo pago para fazer um serviço, nós deveríamos agir com justiça. Não é porque ele é um funcionário que ele é menor do que nós, vamos falar dessa maneira. No verso 14, o Senhor vai mencionar o surdo e o cego. Sim, pessoas que tinham alguma ausência de habilidade. O surdo não podia ouvir, o cego não podia ver. Qual deveria ser o comportamento das pessoas em relação a essas pessoas da comunidade? Deus vai dar um belo de um não aqui. Ele vai dizer, não amaldiçoe, nem com palavras, nem com atitudes e nem com comportamentos mesmo, sem segregar. Não segregue o surdo, não segregue o cego, não coloque tropeço diante do cego. Por quê? Porque há alguém por trás deles, e esse alguém é o Senhor. Diz assim no versículo, mas tema o seu Deus. Sim, fazer algo errado contra um surdo ou contra um cego por causa era pecado, isso entristecia o coração de Deus. E o Senhor vai dizer nesse versículo, eu sou o Senhor. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, não faça contra eles, porque eu sou o vingador dessa situação. E no versículo 15, o Senhor vai dizer que eles não deviam ser injustos em julgar uma causa, nem favorecendo ao pobre e nem beneficiando o rico. E eu achei isso muito interessante. Não é porque o pobre é pobre que ele merece mais benefícios ou maior justiça do que o rico. A justiça é igual. A justiça é para o pobre, a justiça é para o rico. E então o Senhor deixa isso muito claro. Veja que a justiça de Deus não é uma balança corrupta, que pende mais para um lado, depende disso ou depende daquilo. Ao contrário, os ricos e os pobres, eles são iguais diante do Senhor. Então, eles não deveriam ser mais beneficiados ou menos beneficiados. Eles deveriam ser tratados com justiça. E é isso que o Senhor vai dizer aqui.
julgar o próximo com justiça. E, inclusive, no versículo 16 eu achei muito interessante que o Senhor ele passa a falar dessa coisa de ser injusto para falar do mexeriqueiro. E quando eu pensei em mexeriqueiro é o fofoqueiro, né, gente? Só que a palavra mexeriqueiro, na sua raiz, sabe o que ela significa? Ela significa mercador. Ou seja, aquele que vende produtos, que leva produtos baratos para serem vendidos de um lugar para o outro. Então, o mexeriqueiro, ele seria o mercador que leva o quê? As fofocas, as notícias. E aqui no versículo, que começa com belo de um não redondo, diz: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Olha só, nem atente contra a vida do seu próximo. Então, o Senhor está dizendo, se você escuta uma coisa quando você está na casa de uma pessoa, não leve essa informação para a casa de outra. Não seja um mercador de notícias. Ele vai dizer assim, não faça isso. E o final do versículo qual é? Eu sou o Senhor. Ou seja, você é povo dele, só obedece. Essa é a regra. Está muito claro. No versículo 17 diz para você não guardar ódio no coração contra o seu próximo. Mas se você tem algo, você deveria repreendê-lo. E que você não incorresse em pecado por causa dele. Olha que interessante. Deus está dizendo assim em outras palavras. Não guarde tristeza no seu coração, não guarde um sentimento que não é meu, porque ele é santo. Não guarde no seu coração um sentimento que não é meu. Se você tem um problema com uma pessoa, você vai falar com ele. Esse mas repreenda-o vá conversar com ele e diga, olha, você fez tal coisa, você gerou no meu coração esse sentimento. Essa foi a tua intenção? E você dá a opção da pessoa dizer se aquela foi a intenção dela, e ela vai dizer, não foi nada disso. Ela vai dizer, foi porque você também me magoou. Ou seja, Deus ele diz, resolva o problema. Agora o restante do versículo vai dizer assim, e não incorra em pecado por causa dele. O que Deus está dizendo aqui em outras palavras, queridos? É o seguinte, não é porque o outro errou com você que você vai errar de volta com ele. Então, se a pessoa foi grosseira, não é pra gente incorrer no erro de ser grosseira com a pessoa porque ela foi grossa primeiro, então ela merece o que ela está recebendo. Não é isso que a Bíblia fala. Se ela fez alguma coisa com você, você vai e conversa, você vai e repreende. Repreender no sentido de falar para a pessoa, olha, a sua ação gerou esta reação. Era a tua intenção gerar essa reação? Não é. Então nós precisamos acertar isso. Eu preciso que você não fale mais comigo nesse tom. Eu preciso que você não fale mais assim comigo na frente das pessoas. Eu preciso que você, enfim, você estabelece ali um limite, um padrão. Relacionamento precisa de padrão, de limites, não é verdade? Todos os relacionamentos. Com os filhos, todos eles, com os amigos. É importante que as regras sejam claras. Senão as coisas ficam bagunçadas e as pessoas não sabem o quanto podem ir, vamos dizer assim, além. No versículo 18, o Senhor está dizendo para nós não procurarmos vingança e nem guardar ira. Está bem relacionado com o versículo 17. Mas que nós devíamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E o Senhor finaliza com eu sou o Senhor. Essa é a explicação. E quando eu vejo esse versículo, eu me recordo que este versículo nos mostra o segundo maior mandamento. Você lembra de Mateus? Jesus estava falando uma coisa, está registrado lá em Mateus capítulo 22, o versículo 37 ao 39. Está escrito assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este e aqui está falando de Levítico, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então o Senhor Deus aqui vai mencionar este versículo de Levítico. Sim, nós não devemos procurar a vingança, nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, inclusive tratando ele como nós gostaríamos de tratar. Se não é para buscar vingança, pensando no contexto desse versículo, se não é para buscar vingança, o que nós deveríamos fazer? Ok, eu concordo, quando uma pessoa pisa na bola com a gente, muitas vezes nosso coração se enche no primeiro momento de um sentimento que não deve. Pode ser ira, pode ser rancor, pode ser mágoa. E quando a gente está cheio desses sentimentos, tomar uma atitude neste momento é perigoso. Porque a gente pode, muitas vezes, ao invés de tomar as decisões, ou tomar as atitudes, ou falar as palavras de maneira branda, de maneira que vai trazer a solução, a gente fala as palavras num tom, com uma intencionalidade baseada no sentimento. E aí não é boa coisa. Então eu concordo. Muitas vezes, antes de resolver com o nosso próximo, a gente precisa falar com Deus primeiro. A gente precisa passar pelo filtro do Espírito Santo para conseguir falar com o outro de maneira que edifique e não que destrua ou deixe a situação pior. Então, pense nisso.
Toda vez que você estiver meio amargurado com alguma situação, antes de falar direto com a pessoa, passe por Deus primeiro. Vá orar, vá falar com o Senhor, coloque os seus sentimentos para que você consiga alinhar o seu pensamento. E quando você for conversar, você faça o que Jesus mandou, tratar o outro, né, como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. No versículo 19, o Senhor vai dizer para que, e eu sei que pode parecer estranho isso que eu vou falar agora, mas o Senhor vai dizer que nós não deveríamos, nós não, né, eles não deveriam permitir que animais se ajuntassem com os de espécie diversa. Sim, tanto os animais quanto as plantas. O Senhor vai dizer assim, não plante duas espécies no mesmo campo, não misture as espécies. Sim, Deus vai dizer, não misture as espécies animais, não misture, não permita que seus animais se juntem com uma espécie diversa e não plante duas sementes de espécies diferentes em seu campo. É isso que ele vai dizer. No versículo 20, o Senhor vai dizer que se um homem tivesse relações com uma mulher que foi já prometida para o outro, mas ela é propriedade dele, isso é meio estranho para nós, mas vamos entender o tempo em que esse texto foi escrito. Pessoas eram propriedade umas das outras, haviam escravos comprados, nascidos em casa. Então, se uma pessoa fosse propriedade, e eu sei que isso soa esquisito no nosso ouvido, mas é o que o texto está falando, se uma pessoa fosse propriedade, mas a pessoa se deitasse com ela, ainda que ela tivesse sido vendida, mas não tivesse sido entregue, vamos falar dessa maneira, e ele deveria, vamos dizer assim, oferecer uma oferta pela sua culpa. A mulher não tinha culpa nenhuma, não é verdade? Então ele oferecer uma oferta pela culpa, trazer um carneiro ao Senhor, expiar o pecado que ele cometeu, porque ele cometeu um pecado que não deveria ter sido feito. Deus se agradava com isso? De jeito nenhum. Do versículo 23, Deus vai falar, do versículo 23 até o versículo 25, que quando eles plantassem as árvores frutíferas no campo onde eles iam chegar, por 3 anos esses frutos estariam impuros. Eles teriam que dar descanso para a terra. No 4º ano, esses frutos seriam dedicados ao Senhor. E depois do 5º ano, eles poderiam comer dessas árvores frutíferas e vamos dizer assim, aproveitar toda a sua provisão. E se você estiver perguntando assim, Rita, por quê? Você sabe dizer o porquê? A única explicação que eu tenho é o que está no final do versículo 25. Diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus disse assim, a terra seria descontaminada nesses primeiros 3 anos, o 4º ano seria oferecido ao Senhor, e a partir do 5º eles poderiam usufruir com alegria, com propriedade e com liberdade. Falando ainda de comida, no versículo 26, o Senhor vai reiterar, não comam nada que tenha sangue. E o Senhor vai ainda dizer, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Gente, quando está falando de adivinhações aqui, está falando de previsões do futuro. Viu? Vocês pensam que isso é uma coisa nova? Não é não. Desde aquela época, inclusive o Senhor vai separar em 2 partes, no versículo 26, depois no versículo 31, que ele vai falar de não procurar médiuns. Procurar médiuns, procurar adivinhações era falta de fé. Era falta de fé no Deus deles. O Senhor vai falar, não procure os necromantes. Os necromantes, eles diziam ser capazes de se comunicar com os mortos e falar em favor deles. O que Deus fala sobre isso? Eu condeno. Não façam isso. Eu sou o Deus de vocês. Se vocês querem saber do passado, do presente e do futuro, falem com Deus. Em outras palavras, foi isso que o Senhor disse. No versículo 28, o Senhor vai falar a respeito de não fazer cortes no próprio corpo, nem colocar marca nenhuma, porque essa era uma prática dos pagãos. Os pagãos se mutilavam, os pagãos, eles marcavam o próprio corpo. Deus vai dizer, não façam isso, eu sou Deus de vocês, não recorram a essas práticas. Na verdade, a gente vai observar que do versículo 26 para baixo, o Senhor já começa a falar dessas coisas mais relacionadas a deuses, né? Beber o sangue, que era uma prática dos pagãos, fazer adivinhações, cortar o cabelo nas têmporas ou a ponta da barba, o Senhor fala para não fazer isso. Então o Senhor vai listando coisas que eles definitivamente não deveriam fazer, porque o Senhor era o Deus deles. Para finalizar, né, gente? Versículo 32, o Senhor vai dizer que eles deveriam honrar as cãs, ou seja, os cabelos brancos, honrar os idosos, ficar em pé na presença dos idosos. Veja bem, você lembra da época da escola? Que quando entrava um diretor, um professor de outra sala, uma pessoa importante, você ficava em pé como criança, lembra disso? Então essa prática de se colocar em pé na presença dos idosos, dos mais velhos ou das cãs, é uma coisa que era ensinada na Bíblia. Se você honrava o próximo, você honrava a presença dele quando fazia isso. E inclusive está dizendo aqui, eu sou o Senhor, e não está grifado na minha Bíblia.
Eu tenho certeza que eu não contei esse eu sou o Senhor. A gente vai ter que alterar esse número aqui. E por último, o Senhor finaliza dizendo que eles deveriam tratar o estrangeiro com bondade, porque eles mesmos haviam sido estrangeiros na terra do Egito. Então eles deveriam não apenas honrar o natural da terra, que é o que o Senhor está falando até agora, mas eles deveriam cuidar daqueles que são de fora. Uau, quantas coisas, hein, gente? Bom, nós vamos parar por aqui, tá gigante. Duvido que alguém vai ficar até o final desse podcast. Mas, olha, ainda que seja um momento só meu e do Senhor, e ninguém nunca escute esse podcast até o fim, eu vou dizer que foi tremendo ver esse capítulo. Claro, regras escritas para aquele povo, para aquele tempo, mas definitivamente eu olho para essas regras e leis morais e éticas que o Senhor colocou aqui e eu vejo que se aplicam totalmente a nós, porque Pedro diz para nós sermos santos como ele é santo. E nós ficamos por aqui. Deus abençoe muito você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!